Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Criminal Queen, esse espaço de debate da advocacia, do direito, onde a gente discute direito penal, processo penal, criminologia, da perspectiva dos atores dessas histórias, sempre com casos de grande relevância e grande repercussão, na perspectiva dos atores dessa história. E o programa de hoje tá pegando fogo, tá quentíssimo. A gente trouxe para debater hoje o júri da Boate Kiss, com ninguém menos do que o eco dos penhascos. Jean Severo, meu irmão, meu amigo de confraria, seja muito bem-vindo, meu amigo, meu irmão Ô, minha querido. irmã, uma alegria estar aqui contigo. Vamos conversar, vamos trazer fofoca, que o povo gosta disso, né? É E eu isso. tenho bastante. Para debater com a gente, para entrevistar o doutor Jean Severo hoje, a doutora Ariadne, que está aqui conosco, aqui em Roraima. Esse programa está sendo gravado hoje durante a gravação também do Segredos da Defesa, que é um evento extraordinário aqui para a advocacia. Não deixem de acompanhar as edições desse encontro de ideias, de capacitação da advocacia. Estou aqui também com um grande advogado aqui de Roraima, doutor Vitor. Um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Ele que é nosso anfitrião aqui em Roraima, nesse evento maravilhoso para a advocacia. Bom, e o que todo mundo quer saber, Jean Severo, é o tiro dado, o burrinho cai deitado, né? O bugio. É, o bugio cai deitado, é o macaquinho, gente, que cai deitado. Que Mas, dificuldade. mas sem nada ambiental, né? O Não, pessoal, o pessoal diz, mas o cara é louco, quer matar os macaquinhos. Não, isso é uma expressão tá nossa. fazendo apologia a Né? crime Não, ambiental. não. Eu gosto dos macaquinhos e tudo. Mas Tá louco. assim, Jean, o povo quer saber, o Brasil quer saber, é uma dificuldade muito grande, né? Quando a gente fala tanto no dolo eventual, nessa questão toda da nulidade do júri pelos quesitos que vieram a, a, a determinar um novo julgamento. E hoje o processo está no Supremo, porque há uma intenção de se aproveitar um julgamento absolutamente nulo. E há, assim, pelo menos para nós da advocacia, um enorme prejuízo nessa insistência do Ministério Público em postergar uma solução, né? Como é que vocês das defesas veem isso do lado de dentro dessa história? Olhando assim pela perspectiva do Luciano, é péssimo. Isso aí acabou com todo o nosso planejamento. Para vocês terem uma ideia, a gente não teve férias. O júri estava pautado para o dia 26 de fevereiro. Então a gente pegou todo aquele período ali, recesso, janeiro, e tudo preparado para o plenário e numa sexta-feira de carnaval, já sai aquela decisão suspendendo o julgamento. Então, assim, nos prejudicou muito como escritório, porque a gente tinha parado, assim, 10 dias. Então, vamos trocar todos os outros julgamentos. Que tinha vários júris para fazer e os juízes foram compreensivos, que não tinha que fazer, o maior júri do país. E aí sai essa suspensão, não vai ter o julgamento agora, vamos esperar o resultado do extraordinário. E embolou tudo, né? E pro réu, pro Luciano, foi muito triste. Né? Muito triste porque ele queria um fim, né? Agora me conta uma coisa, para a advocacia, eu acho que a advocacia de um modo geral, a advocacia criminal no Brasil, ela tem formas de compor, de se preparar para o júri completamente diferentes. Você fala que é um júri imenso, né, em termos de tempo de julgamento, são muitas vítimas, muitas testemunhas. Como é que é, Jean, se preparar para um julgamento tão longo? Qual é a maior dificuldade que você e a tua equipe tiveram no primeiro julgamento, estavam tendo também para esse segundo julgamento que foi adiado e a perspectiva de um novo, assim, pensar num julgamento de tantos dias, quais seriam as maiores dificuldades que vocês atravessam para atuar num júri com esse tempo, né, com essa previsão de um tempo tão longo? Flavinho, o grande problema é que o nosso tempo de fala é muito reduzido nesse júri. Então ele é um júri que tu tem que utilizar bem da fase de instrução, né? Mas para vocês verem, eu sou tão azarado que eu não tenho 422 nesse processo. Eu não tenho testemunha. Eu tenho que usar as testemunhas dos outros. Então é tudo contra nós. O fato, assim, também de serem muitos dias, te causa um cansaço mental,
físico terrível. O júri da Kiss, todo dia era uma confusão. Ou era comigo, ou era com o outro, ou era comigo de novo. Então, tu tem que estar preparado para tudo ali. E preocupado em conseguir produzir uma prova segura na instrução. E eu vou dizer para vocês uma coisa aqui que ainda não disse. Nós conseguimos 2 provas robustas para tu ver. Agora para esse júri, novas, que eu ainda não posso revelar. Mas a gente tá pronta a prova para jogar no plenário e pro Ministério Público ter que pedir a absolvição do Luciano. Só que eu não posso falar. Agora uma coisa eu te falo. Se esse júri for mantido o resultado do primeiro julgamento, eu vou pras mídias, vou pro teu programa, vou pro raio que o parta e vou levar essas provas a público, vou entregar pro Ministério Público e também pras famílias das vítimas. São provas irrefutáveis da não participação do Luciano naquele evento trágico. Tá? Então, o principal desse julgamento de longo, o conselho que eu dou para os colegas, assim como tu, a gente já enfrentou julgamento assim, é tu te preparar mentalmente e fisicamente e esquecer em limine WhatsApp, o computador, YouTube, porque isso é um veneno, contamina o teu trabalho. Porque vai ter um bocado de gente falando bem, um bocado de gente falando mal, né? E às vezes tu pode ter um déficit no teu trabalho. Então, eu aconselho, eu não pego nada, depois eu vou ver. Então, a preparação para um júri desse tipo é tu ser objetivo na instrução, aproveitar as provas dos outros corréus, né? E na fala tu conseguir atingir nos 37 minutos o convencimento do jurado, que é difícil. Porque o Ministério Público tem 2h30 para tocar, nas costas de todos os réus. Nós não, eu tenho 37 minutos para defender meu réu. Não dá para fazer uma miojo em 37 minutos. A fusão dos julgamentos aí, nesse caso, o fato de julgar conjuntamente, há um prejuízo, porque o Ministério Público tem a opção em quem ele vai botar a maior carga, né, acusatória. Essa ideia de que ele tem o mesmo tempo da defesa proporcionalmente à quantidade de réus, na verdade é uma falácia, é uma grande ficção, né? Por exemplo, eu imagino aqui, conhecendo o caso, e eu cheguei a dizer isso publicamente várias vezes, Luciano é inocente, como acho que os outros também o são, mas tem alguém que é mais inocente do que os outros inocentes, sem dúvida nenhuma, é Luciano Bonilha. Ele, na verdade, ele é um herói, ele arriscou a própria vida para salvar pessoas que estavam ali em condições de morte e efetivamente salvou, né? Então, é uma lástima, é uma vergonha para a justiça brasileira ter visto o Luciano experimentar uma condenação, embora ela tenha sido, né, objeto de reforma, mas é uma grande injustiça. Agora, como é que Jean, há uma grita por parte do Ministério Público, uma estratégia, talvez, né, em alguma medida, de jogar um réu contra o outro réu para afastando o dolo eventual de si, imputar ao outro o dolo eventual. Eu vi que essa não foi uma estratégia. As defesas não comeram esse peixe que o Ministério Público deixou, né? Esse queijo na ratoeira. A estratégia permanece? Quer dizer, se puder falar sobre isso, você acha que atrapalha? Flávia, assim, a pior coisa que tem é defesas colidentes, brigando. O promotor se senta e começa a bater palma. O sonho do MP do Rio Grande do Sul é que eu acuse o Kiko, acuse o Mauro. Mas como é que eu vou fazer isso? Aí que advogado de bosta é você? Não. Cada um ali tem a sua conduta que tem que ser avaliada. Ninguém queria matar ninguém ali. Como tu bem colocou, o Luciano ajudou. O Luciano é vítima também, está lá colocado como réu, quando na realidade tinha que ter outras pessoas sentadas, inclusive gente do Ministério Público ali. Prefeitura, onde é que eles estão? E mais, Flavinha. Eles correram do julgamento porque sabiam que o Luciano ia ser absolvido e poderia absolver os outros também. O Luciano está absolvido moralmente desse processo. Por que eles recorreram? Fugiram. Eles fugiram porque eles sabem que o Luciano é inocente. O Luciano foi o réu que procurou, antes do júri, agora que estava aprazado para o dia 26, ele procurou o juiz, conversou olho no olho, e aqui fica a minha homenagem ao doutor Francisco Morsch,
nos atendeu muito bem, júri preparado, licitações feitas, obras no plenário do júri, tudo uma beleza. Procurou o Ministério Público, e aqui também vai meu respeito ao doutor Amorim, que recebeu o Luciano, tá? Ele procurou o Luciano para conversar, para dizer, eu não tenho nada com isso, tem provas novas agora que vão me ajudar, vocês podem pedir a minha absolução. Eu disse, não, isso aí tem que vir em plenário. E se criou, assim, em volta do Luciano, um apoio nacional nunca visto. Eu agradeço a todos vocês que colaboraram, que mandaram vídeos, toda a advocacia unida, porque é um inocente, aquilo é uma vergonha ele estar sentado ali. É algo assim preocupante, que tira a paz das pessoas. Muitas pessoas olham para mim e dizem, podia ser eu podia ter tomado 18. Porque o Luciano, ele não comprou nada, isso tem que ficar claro. Ele foi pegar um objeto do ponto A para o ponto B. Quem comprava, quem tinha o mando, quem tinha o dinheiro, era o Danilo, que morreu dentro da boate e não é reconhecido como vítima. Agora, assim, uma discussão de bastidores que a gente sempre trava academicamente é que a única coisa que pode ser alternativa é a defesa. A acusação, ela tem que ser certa. Ela não pode ser alternativa. E eu vejo este caso emblemático da Boate Kiss como aquela figura que academicamente nós chamamos de acusação alternativa. Por quê? Porque o dolo, ainda que eventual, de qualquer um dos 4 réus, afasta o dolo eventual dos outros. Eles tentam falar que houve um concurso de dolos eventuais que causaram aquele resultado. Olha, se o Kiko tivesse botado a espuma, não teria tido incêndio, a espuma adequada, né? O revestimento adequado. Se Luciano tivesse comprado o artefato com uma característica diferente, se ele não tivesse acendido durante um show. São culpas, aparentemente, né? Olha que até a palavra chama para a culpa e nunca para o dolo, né? Sim. Necessariamente. Mas um dolo, ao meu sentir, ele é excludente do outro. Por quê? Porque se fosse suficiente que o Kiko comprasse o revestimento adequado, os outros dolos, ainda que existissem eventualmente, seriam excluídos por um daqueles. O Ministério Público fez com que o Judiciário engolisse na admissibilidade um dolo concorrente que não se materializa numa condenação para os 4. Por quê? Porque se um é excludente do outro, ele não pode levar os 4 de ralo. Ele tem que escolher um. Exato. Necessariamente, assim, até uma discussão acadêmica, eu não sei se essa discussão é uma coisa que acontece nos bastidores das defesas, mas o dolo de um exclui o dolo do outro. Nem o Ministério Público acredita na acusação. Não é, doutor Vitor? Eu vejo isso. O próprio Ministério Público não acredita na acusação que formulou. Porque se ele diz que os dolos são conjuntos, então, isoladamente, eles seriam insuficientes, porque se um não tivesse comprado o artefato e o outro tivesse usado, então eu estou excluindo o dolo do outro. O dolo de um, em tese, excluiria o do outro. Então, o Ministério Público conseguiu materializar no maior júri do Brasil um dolo... Uma nova teoria, né? Uma nova teoria, uma acusação alternativa, Jean Severo. Na minha visão, o Ministério Público conseguiu materializar num processo penal uma acusação alternativa. Não sei como é que o colega pensa, doutor Vitor. Eu concordo. É dessa forma mesmo. Inclusive, em uma das leituras dos artigos que a gente vai vendo, né, de advogados que todos, eu acredito que todo advogado da advocacia criminal entende que o Luciano é inocente. Inclusive... assistindo aos vídeos, a gente vê que tem advogado do Brasil todo que entende dessa forma. Então, só o Ministério Público, nesse caso, entendeu de forma diversa. E a gente tem uma questão, inclusive, que a gente traz que eles estavam lá dentro. Se eles tinham um dolo, contra eles também, contra a vida deles também, porque eles estavam lá. Eu assisti, por esses últimos dias, um vídeo do Luciano entrando, saindo, tentando resgatar pessoas. Como que pode falar em dolo eventual com uma conduta dessa? Então... Dolo eventual de se suicidar, né? Isso, de se suicidar. Então ele é inimputável, ele é louco, né? Ele não deveria ir a júri, então, porque ele é louco, ele queria se incendiar lá dentro da boate, lá respirar aquela gás tóxico.
é preocupante, né? E aqui eu faço um apelo aos ministros do STF que mantenham esse julgamento, que esse julgamento saia esse ano, para a gente botar uma pá nisso aí e encerrar esse assunto daqui. Porque toda vez que vai chegando perto de alguma data, começa tudo de novo no Rio Grande do Sul. Claro que é uma tragédia, uma das maiores do mundo, né? Mas querer imputar dolo nesses caras aí, dizer que eles queriam a morte de 242, é uma covardia, assim, tremenda. Eu acho, Jean, que é exatamente esse lugar, é isso que tu fala mesmo, porque a sociedade, ela não quer qualquer resposta penal. É óbvio que é um fato, uma tragédia, como você bem disse, mas a gente precisa, o que a sociedade precisa é poder acreditar na nossa justiça. Não Sim. porque ela seja a fogueira incineradora do herege, mas porque ela é justa, imparcial, e é bastante para que se faça justiça reconhecer que, nesse caso, os réus agiram, no máximo, com culpa. Exato. Faltou cuidado, faltou dever de cuidado, mas jamais, em momento algum, ninguém anuiu em participar da maior tragédia da história de eventos no Brasil. Assim. E a resposta que a sociedade precisa não é uma resposta à prisão dessas pessoas, não vai trazer de volta as vidas que foram ceifadas com essa tragédia. E não houve vontade e nem assunção de risco pelos réus. Então, eu acho que o que a sociedade precisa, a justiça precisa fazer é com que o tribunal do júri reconheça, né, e se afaste essa questão do dolo. Eu acho que é exatamente isso que você falou. Não houve nessa tragédia, e é uma tragédia, o que houve foi no máximo culpa. E tentar imputar dolo para dar uma resposta para a opinião publicada e não para a opinião pública é uma lástima. Vai se constituir num dos maiores erros judiciários da história do Brasil. É verdade. Aproveitando o gancho da Flávia, a gente percebe, né, durante o julgamento, durante o júri, que as próprias pessoas que estão ali, as próprias vítimas, e como o doutor falou, tudo isso traz memórias novamente. Quando tem uma data, isso traz para as vítimas, para as famílias, traz lembranças ruins, né? O próprio doutor, acho que eu percebo aqui na sua fala, que o senhor falou ali, mobilizando o escritório, mobilizando, a gente sabe o que é uma preparação, né, doutor? Para um júri, é uma preparação realmente, que você precisa estar preparado fisicamente, mentalmente, e você ter que encarar tudo isso de novo. E principalmente lidar com a opinião, como a doutora falou, muito mais publicada, né, do público, realmente, da sociedade, que quer, como ela falou, não temos como trazer as pessoas, mas a gente tem que demonstrar que nós temos uma justiça justa. E é isso que não está sendo. Se houver, né, uma condenação, vai demonstrar, realmente concordo com a senhora, uma das maiores injustiças do nosso Brasil. Agora, Jean, eu tenho uma curiosidade. Eu acho que a advocacia brasileira assistiu esse julgamento igual ao final de Copa do Mundo. A gente ficava ligada, cada intervalo que a gente tinha de uma audiência, a gente ouvia no carro o júri. Eu acho que a gente torcia, a gente estava lá com vocês, com você, com Tati, enfim, com Jader, com todo mundo. A gente estava do lado ali, torcendo, porque é aquilo que a gente acredita, nós tribunos, então, mais ainda. Mas eu confesso que a maior dificuldade, eu ficava assim, como é que será que o Jean lá dentro... E aí esses bastidores também é para falar um pouco disso. Como é que é a tua sensação de lidar? Porque o advogado, ele é sempre a figura do inimigo, do malquisto, porque você parece que está contra quando você defende. Mas na tua sensibilidade, cada vez que você ouvia uma vítima, eu queria que tu falasse um pouco do teu sentimento, porque eu acho que ninguém nunca te perguntou isso. Sim. Do teu sentimento quando você ouvia lá no banco das testemunhas algumas das vítimas. Me conta um pouco do teu sentimento. Sim, teve não me lembro que dia, sexto ou sétimo dia, chegou um repórter para me entrevistar. E eu só disse para ele, isso aí tem que acabar logo, não estou aguentando mais. É muito difícil, eu ouvir aqueles relatos, né? Não tem como não se emocionar. E eu vou falar de todos, das vítimas, dos próprios réus. O Kiko também tem um interrogatório muito forte dele, do Luciano, todos explicando e suplicando por justiça. Mas, Flávio, é muito difícil. Muito difícil tu ver. Até a situação dos pais. Eu fui interrompido 3 vezes por pais e a gente daí não pode fazer nada, né? Isso era uma competência do magistrado, ele ter cuidado um pouco melhor dessa parte. E tu vê o sofrimento das pessoas, né? Ninguém é coração de gelo, né? Então, tinha que saber lidar com isso e responder, às vezes, um pouco mais forte,
uma parte do MP, uma parte do assistente da acusação, totalmente inadequado, né? No que tange assim, para prejudicar a nossa defesa. Então, foi muito difícil. Eu vi, assim, olhando pelo lado de fora de quem está assistindo, existia um jogo de cena da acusação se utilizando do sofrimento e do fato da transmissão. Eu acho que a transmissão do julgamento, nesse aspecto, foi extremamente prejudicial porque o Ministério Público se utilizou do fato de estar sendo transmitido, o que a gente chama, entre aspas, do jogar para arquibancada, né? Sim. O tempo inteiro. Isso relativiza a plenitude de defesa dos réus de vocês, né? Porque você trabalha com uma coisa muito sensível, que é a opinião pública e a publicada, no momento em que o Ministério Público e a acusação se utilizam daquele sofrimento dos pais, das vítimas, né? Para relativizar a presunção de inocência dos clientes de vocês e para demonizar o trabalho do advogado. E eu vi isso muito no teu trabalho, mais do que dos outros, porque tu tens uma postura mais forte de quando há um abuso, você se insurge legitimamente. E eu acho que é isso, a advocacia não se põe de joelhos e tu é um cara que está sempre de pé, altivo, e como tem que ser, tu está defendendo um inocente, tu faz muito bem isso, mas é uma dificuldade, tu também, lá de dentro, tu conseguia ver isso, que o Ministério Público estava jogando para arquibancada? Conta isso pra gente. Certeza. A promotora nunca teve em Santa Maria, e chegou lá e começou a abraçar todo mundo, tá fazendo o papel dela, mas aquilo ali foi jogo de cena. Não que ela não esteja enganjada na condenação que ela quer buscar. Mas aquela historinha ali, a gente sabe que não é bem assim. Até porque as famílias até há pouco queriam a cabeça do Ministério Público. E agora o Ministério Público libera um valor, parece que 4 milhões, para eles fazerem lá o memorial. Para fazer o memorial. Esse mesmo Ministério Público que teve dentro da casa e autorizou o funcionamento da casa. Daí eles vêm com aquela conversa assim, não, mas era só a questão sonora. Não, eles passaram pelos guarda-corpos. Eles tinham que saber qual esses extintores aqui como é que estão. E não fizeram. E outra, eles perguntaram se aquela espuma era adequada. Não, só liberaram a casa. Então, eles têm culpa também. Eles não queriam a morte de ninguém. Não, eles têm mais do que culpa. Segundo eles mesmos, eles têm dolo eventual. Exato. O Ministério Público tem dolo eventual. Sim. Exato. E eu acho que a briga desse júri deveria ser a seguinte, não para condenar esses réus conforme a denúncia quer, tá? Dolo eventual. A briga que deveria ser tomada, eu acho, pelas vítimas, pelo próprio Ministério Público, é uma só. O aumento da pena do homicídio culposo. Acabou. Procurem aí deputados, senadores que tenham isso, façam um projeto de lei, sei lá, para aumentar a pena do culposo. Porque eu escutei da boca de um promotor de justiça, que hoje é desembargador, doutor Davi, dizer o seguinte, eu até entendo que é culposo, mas a pena é muito baixa para proporcionalidade. Vamos tocar tudo. Cara, tu violenta o tipo penal. Para destruir a vida das pessoas? Não. Então eu acho que essa associação deveria buscar o aumento da pena no homicídio culposo. Não querer uma condenação a forceps, como eles querem. Não tem como, é um absurdo. E eu estou muito preocupado com o julgamento. Se sair uma decisão monocrática, pode sair. E aí prende os réus. Eu fico pensando assim como é que tá a cabeça desses 4 rapazes. Né? Eu sei que o Luciano, infelizmente, depressão, tomando medicação. A gente conversa muito com ele, porque ele diz, hoje eu tô solto, mas amanhã sai uma canetada lá de cima, eu tô preso. Agora, como é que foi para vocês, no final, falando lá do julgamento, quando veio aquela determinação do juiz-presidente de prisão e chega o habeas corpus lá? Conta pra gente como é que foi esse momento para vocês que estavam nos bastidores. Isso. No meio do julgamento, um rapaz que trabalha com o Adler, gente finíssima, que trabalha com o Jade, ele avisou, olha, nós impetramos um HC preventivo. Eu disse, beleza.
E eu sabia que se dá para um, vai dar para outros, então nem vamos fazer, vamos esperar. Até porque eu nem trabalhava com essa hipótese. A minha hipótese era absolvição, Luciano. Estava muito tranquilo. Tá? No final eu já estava bem tranquilo. Olha, acho que o Luciano vai ser absolvido. Quando vem a Tati da sala especial, que eu não consegui porque eu estava mal, passei mal na minha fala, na minha tréplica, e ela diz, condenou os 4. Eu parece que levei um soco na boca do estômago, né? Tava medicado, tava chapado. Então, tanto é que na leitura da sentença eu tô sentado. Não tô acreditando, tô em outro mundo. Porque até hoje eu não me conformo com aquilo. Olha o que eu vou dizer. Teve jurada que procurou o Luciano. Pra dizer que não queria a condenação dele e do Marcelo. O que aconteceu lá, Flávio? Ninguém sabe. Eu sei que houve uma reunião na sala especial, juiz, jurados, e a gente não sabe o conteúdo disso até hoje. Não estou colocando suspeição no magistrado, mas eu tenho certeza que ele deve ter dito o seguinte, olha, não considere que a defesa está falando. Quando o meu colega diz, olha, o Brasil está com o Luciano, ele suspende ali e tal, leva todo mundo para uma sala, não sei se foi para a sala, para o banheiro, sei lá para onde, e conversa com o conselho de sentença. O teor dessa conversa nós não sabemos. Infelizmente, isso é mais comum no Brasil do que se imagina. Em processo do júri, eu acho que existe em alguns magistrados essa necessidade de manter o protagonismo decisório. Ele não entende da soberania dos jurados. Ele quer influenciar, infelizmente, não são todos, não são a maioria, graças a Deus, que malbaratam esse instituto tão maravilhoso na distribuição de justiça, que é o Tribunal do Júri, que vem sendo tão vilipendiado nos últimos anos pelas legislações que querem cada vez mais caçar a participação do povo no judiciário, na justiça brasileira. Eu acho que esse caso, emblematicamente, ele é importante porque ele representa o imaginário de uma coletividade. Mas, exatamente porque talvez o maior júri em termos de quantidade de vítimas, né, do Brasil, na atualidade, ele tem como escopo, e essa transmissão é uma boa prova disso, eu acho que super prejudica, e aí, nesse lugar, eu queria te perguntar como é que você viu a ideia dessa formação do espetáculo que se deu através do seriado da Netflix, né, com relação ao processo. Uma coisa é o direito à informação, uma coisa é o direito ao jornalismo, né? E isso a lei de imprensa prevê. Outra coisa muito diferente é a encenação dos fatos, né, sob uma perspectiva roteirizada, feita por um profissional de mídia, né? Porque quando você romantiza, você cria um seriado e não documental, nesse caso você está selecionando e botando atores para viver aqueles personagens. E óbvio, qual é a pretensão de um seriado que é ficcional? É criar e despertar emoções. Então você não está, de certa maneira, malbaratando o princípio da plenitude de defesa? Eu queria te perguntar isso, sobre esse documentário, sobre essa encenação do seriado da Netflix. Você acha que isso influencia o ânimo dos jurados e malbarata a plenitude de defesa? Pois é, eu tive a oportunidade de falar no STJ que esse júri, agora, depois dos seriados, deveria ser desaforado para a Lua, né? Tá todo mundo contaminado. Tá todo mundo contaminado. O jurado recebeu a intimação para ser jurado, não vai olhar a série. E a série da Netflix, ela é, assim, extremamente pesada, densa, triste. Quando tu olha, eu chego a me arrepiar, quando tu olha aquele monte de jovem na quadra de esportes, todos ali deitadinhos, não dá, não tem como. Eu conversei com um juiz federal em Mossoró, o Dr. Walter. E a gente conversou, e aí ele me perguntou, tu tava na Kiss, né? Eu disse, tava. E aquelas séries, ele disse, doutor, eu olhei a série, ele disse, pois é, eu não consegui terminar de ver, eu e a minha esposa. Porque ele acha que tem filhos nessa faixa etária, né? Então imagina um juiz federal, cara que tá acostumado a ver tudo, né? Um juiz sensacional. E não conseguiu. Daí ele disse, e meu colega também não conseguiu terminar, parou no 3º episódio, de tão triste que é. Não tem como não chorar. Sim. Agora tem um fator na série da Netflix interessante, porque ela mostra o Luciano voltando para salvar as pessoas, aí quebra o dolo eventual total, e também a negligência dos órgãos públicos.
Prefeitura, que escondia documento lá não sei porquê. Bombeiros. Né? E o próprio Ministério Público. Então, por um lado, a série nos beneficia bastante. Não, em relação ao Luciano, sim. Mas, por Agora, exemplo, a série... conta- A série bate no Kiko bate demais, né? demais. Aí fica ruim, né? Fica ruim. Porque o jurado vai já com a série quentinha na cabeça. Eu acho que essa discussão, nós travamos essa discussão num outro processo, via de reclamação constitucional, né? Que foi feita pela Rede Globo com relação a um outro caso. E é necessário, e o Gilmar Mendes faz um precedente, na minha visão, muito perigoso, porque exatamente por conta dessa questão, né, de você só poder procurar jurado na Lua. Eles confundem, na verdade, a liberdade de imprensa, aquela que está posta na lei de imprensa, que é a liberdade de informação. Informar é diferente de formar opinião. No momento em que você cria um roteiro com atores, com personagens... Sim. Eu acho que foge completamente àquela liberdade de informação que está na lei de imprensa. Eu acho que é preciso que a advocacia, que os tribunos, que os movimentos, as corporações, as entidades de defesa do Tribunal do Júri, as associações de advogados criminalistas comecem a olhar para esse fenômeno, que é um fenômeno da atualidade, essa busca de venda, a busca pelo true crime, né? Os seriados que vendem, que ganham muito dinheiro, Sim. com base em tragédias reais, que só pudessem ser encenadas depois do trânsito em julgado. Eu acho que tem que haver uma reclamação. E tem uma situação importante também sobre levar para a lua esse julgamento, porque a gente tem outras séries também falando de casos de repercussão, mas vieram muito depois do júri. Elis Matsunaga, por exemplo, Nardoni. Então, assim, nós temos vários, mas vieram muito depois. E aí a gente tem uma série No meio do caminho. no meio do caminho. Não, Uma preocupante. série que aí a gente coloca ela no meio do caminho e ainda vai ter um novo julgamento. Mas houve de vocês tentativa de impedir que fosse ao ar a série? Da nossa parte, não. Eu acho que nenhuma defesa tentou pleitear isso aí, sabe? Não me recordo, mas a gente não pleiteou. A gente fez uma petição agora que a gente não queria transmissão ao vivo. Sim. Mas foi negada, né? Então já estava tudo pronto. Mas foi negado baseado em quê? Porque há um prejuízo porque notório. Como o magistrado disse, é um caso de muita repercussão, várias pessoas não vão poder entrar no plenário, vítimas... Mas aí a gente malbarata a presunção de inocência, o direito à plenitude, porque a gente já malbaratou no momento que deixou ir ao ar um seriado, né? Sim. Ficcional, porque é um Sim. seriado ficcional. Aquilo ali é a interpretação que o diretor da Netflix lá que produziu aquilo deu ao fato, né? Ele já entendeu ali, na minha visão, eu assisti o seriado todo, ele entendeu, olha, Luciano é inocente, Sim. Kiko é culpado, o Ministério Público devia estar sentado no banco dos réus, isso é muito bom. Sim. Só esse aspecto uma que eu verdade, gostei do né? seriado. Ali. O Ministério Público deveria estar sentado lá e não fazendo o show e querendo o corpo e a alma do herege, né? Incinerar o outro. Eu acho que o Ministério Público, o que ele quer fazer é pior do que o que aconteceu. Ele quer incinerar os réus, a vida, a dignidade, a história deles, né? Com uma acusação absolutamente descabida, injusta, parcial e alternativa. Certeza. Eu acho que hoje um dos maiores receios, inclusive, meu ponto de vista, né? Porque eu já conversei com muitas pessoas e pessoas, inclusive, que não são do direito, mas que depois de tudo isso passou a estudar, foi buscar ler, Eu acho que isso aconteceu em diversos lugares, diversas regiões. E aí, sim, um dos maiores receios hoje de um novo julgamento é que um possível jurado hoje já tem uma visão mais ampla do dolo eventual, da culpa, de quem realmente deveria ter sido inocentado. E isso pode se esticar aos demais. Exato. Talvez é o que o Ministério Público não quer. Né? É um Exato. ponto de vista que eu tenho. Fez a leitura perfeita. A gente foi observando os passos, né? Tentaram um recurso aqui, não deu. Foram tentando, fizeram uma coletiva de imprensa para explicar o porquê. A gente foi vendo. Agora, Jean, uma pergunta que vai. Tu falaste aí da questão, quando tu entrou no processo, o processo, quando ele caminha depois de uma anulação, ele não é mais o mesmo processo, é como a crônica de Heráclito e o rio, quando um homem se depara novamente, um homem não mergulha duas vezes no mesmo rio, exato. porque nem o rio é o mesmo, nem o homem é mais o mesmo.
E eu vejo isso muito no julgamento da Kiss. Tu disseste que quando tu entrou no processo, tu entrou depois do 422, o colega que te antecedeu não tinha rolado testemunhas. Mas num cenário como o de hoje, pós-julgamento, com toda a mídia que aconteceu, sobretudo, à vista de um fato concreto, que é a existência de um seriado ficcional sobre o fato, e tendo em conta o princípio da plenitude de defesa, tu não acha que vale a pena rediscutir o direito à plenitude e abrir o 422 para que você possa trazer novos elementos? Porque, assim, essa prova da inocência do Luciano, ela grita, e relativizar o 422 aí, num cenário como esse, em que tudo já se fez contra a defesa, ou seja, a transmissão pública mal barata à plenitude, a permissão de uma série ficcional mal barata à plenitude, e falar em preclusão num cenário desse não seria fazer letra morta o princípio constitucional da plenitude de defesa? Vou contar para vocês. Né? O julgamento da Kiss, ele estava marcado primeiro por dia 20 de março de 2020, tá? Ia ser julgado o Luciano e o Mauro, eu acho. O juiz de Santa Maria que estava com a causa. Quando eu assumi esse processo, a primeira coisa que eu fiz foi pedir a reabertura do prazo. O juiz deferiu, arrolei as testemunhas. O que fez o Ministério Público? Foi pro tribunal. E o tribunal disse que está precluso. Nossa. Perdeu o direito. Agora, de novo, fizemos a petição. O juiz, não, está precluso. O tribunal já entendeu assim. O MP nos prejudicou. Por que não quis que a gente arrolasse testemunha? Não, então a gente vai pro júri sem testemunha. O que eu faço? Eu tento usar um pouquinho da palavra das testemunhas dos corréus. E aí eles querem se meter no meu trabalho. Por isso que a gente estoura daquele jeito. Porque a gente tá puto da cara, desculpa a expressão, não tem testemunha, tô conseguindo produzir uma prova segura, e aí começa a incomodar. Porque eles sabem, e eu vou bater nessa tecla sempre, que o Luciano é totalmente inocente nessa situação. Como os outros também. Ninguém queria morte de ninguém. Então, o Ministério Público buscou o tribunal, deu a preclusão, e a gente, mais uma vez, se tiver outro júri, que eu clamo, espero que tenha, vamos sem as testemunhas. Mas, no 479, eu vou arrolar essas duas outras novas provas, que é uma prova... São provas irrefutáveis, uma delas pericial. Tá? E também a outra eu não posso contar, estou com ela na ponta da língua para cuspir, porque é ódio. É ódio. A gente conseguiu produzir a prova. E eu não posso falar. Então... no 479 a gente vai fazer a juntada. Então, mais uma vez, eu peço para os ministros, cara, tem maior respeito por todos, cultos, inteligentes. Vamos mandar a júri de novo e aí definir essa situação. Né? Não existe matéria constitucional para falar nesse momento aí. Não tem. Vão ter que fazer um Frankenstein jurídico, Flávio. Sim, foram muitas nulidades, algumas acolhidas. Me conta um pouquinho, assim, a gente que está nos bastidores, que está assistindo hoje aqui o programa, algumas das que foram acolhidas para determinar um novo julgamento e aquelas que não foram, né? Se elas estão submetidas ainda, o que foi acolhido no final e o que não foi. Os nossos não. Não, né? Só subiu deles. Questão seguinte, a primeira é mais clara. Assim, essa é... Olha, clara como a luz solar. O juiz se reunir com o conselho de sentença. Aquilo ali pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo de surpresa. E ele diz, não, tá tudo gravado. Vai tudo pra pata, tá tudo gravado. E essa é a discussão agora. Ele tá dizendo, as defesas não se insurgiram na hora. Mas o juiz falava, tá tudo gravado. E essa é uma nulidade, assim, absoluta. Não pode, a gente não sabe o que o juiz falou. A segunda nulidade é um excesso nos quesitos. Né? O quesito do Luciano, eu fiquei sem ar lendo, de tão comprido que ele era. A gente sabe que o quesito tem que ser enxuto, até pro jurado entender. Sim. Aí botava verbo em cima de verbo. Uma hora um daqueles verbos vai cantar. Um verbo vai dar certo. Vai dar certo. Né? Então, uma pescaria de verbo. Exato. Essas duas nulidades, Flávio, não tem como questionar. Por isso que tem que ir a júri novamente. Senão vão abrir um precedente terrível. E mais, vamos pensar. Tá, não vamos manter o julgamento. O jurado é soberano. Então não precisa mais ter recurso. Não precisa ter apelação, não precisa ter especial, não precisa ter extraordinário. Não, se resume tudo ali e acabou. Porque é isso que vai acontecer se o STF não mandar novo júri. Ele vai dizer assim, não, o que o jurado decide acabou. Cara, isso é louco, Flávia.
Isso dá medo. Então a gente vai... O promotor pode ir lá, se abraçar no jurado, conversar com o jurado, porque não vai ter nulidade. Não, o jurado ele decide como ele quer. Eu fui lá, conversei, abracei, chorei ao lado dele. Então não tem norma, eu vou formar o quesito. Se eu perguntar uma coisa que não está dentro da acusação, que não tem correlação... Exato. É muito louco. Eu acho que desatendeu. Eu vi que os quesitos, assim, depois comentando, conversei com Tati, enfim, com vocês todos já, e houve uma evidente violação do princípio da correlação, né, com relação à formação do quesito, daquilo que foi efetivamente admitido na pronúncia. Claro, né? Então é assustador. Causou perplexidade. Às vezes o jurado ele não teve saída para responder diferente. Exato. Por isso que deu essa condena para o Luciano também. Porque um dos verbos pegou. O que acontece? Assim, o STF agora tem esse processo nas mãos, tem que mandar um novo júri, porque senão eles vão trazer uma insegurança jurídica gigante. Assim como trouxe quando da prisão dos réus. Que o Ministério Público deu um salto mortal e foi cair lá no STF, e passou quando o tu STJ. viu o habeas corpus que chegou, te pegou de surpresa? Você já sabia que tinha saído, que o Jader, enfim... Eu sabia que ele tinha impetrado, mas ainda não tinha o ganho. resultado. O resultado não tinha. E a angústia que deu no peito de saber que Luciano podia sair dali preso? Não, eu até hoje eu não lembro como é que eu cheguei em casa com o Luciano. Né? Eu não lembro, porque para mim foi um abalo assim, muito grande, inexplicável. Eu me sentia assim um bosta, disse, condenei esse guri, tá louco. Então, quando deu 18 anos, meu Deus do céu, os caras vão pra cadeia. Aí chega o habeas e nos dá uma... Né? Daí, 3 ou 4 dias depois, o ministro vai lá e manda prender os caras. Passa por cima do tribunal, passa por cima do STJ. É isso que me preocupa um pouco nesse caso. Que são decisões que às vezes contrariam tudo para agradar quem. Porque hoje a gente tem um movimento contra a legitimidade da justiça que é feita pelo Tribunal Popular. E é perigoso porque, na verdade, eles relativizam a importância do Tribunal Popular, um movimento muito grande, principalmente no Supremo Tribunal Federal hoje, por parte de ministros, e boa parte dos nossos doutrinadores também são contra o Instituto do Tribunal do Júri. E o caso Kiss talvez ele seja paradigmático nessa discussão quanto à soberania, a importância e a legitimidade do Tribunal Popular. Você não acha que esse julgamento ele marca em algum lugar esse aspecto? Flávio, é muito louco isso. A gente estava naquele júri do caso Becker, também um júri com transmissão federal, que deu absolvição, e o ministro Toffoli, naquela semana, se manifestou totalmente contrário ao júri, querendo até a extinção do júri. Sim, ele já fala isso há muito tempo. Como é que agora o ministro vai sair dessa? Ele vai dar credibilidade, soberania ao jurado? Ou ele vai dizer, não, o júri não presta? É paradigmático. Exatamente. Olha só, eu na situação dele, é complicado. Porque há pouco tempo atrás dizia, não, o jurado não sabe votar, não tem que ter júri, vamos tirar o júri. Agora ele tem que dizer, não, a soberania do jurado é total. É um problema grande. Eles estão nesse lugar. Subiu pro STF a discussão de quais nulidades foram admitidas. Eu não sei quais delas foram. Foram essas, e tem mais uma ou duas que... Uma é mais pro Mauro, mas as principais são essas duas. Mas vocês defesa, né? Sim. Levaram quesitos prontos? Sim, não, a gente tentou costurar com o magistrado, mas não conseguiu. Mas vocês chegaram a levar os quesitos que melhor se enquadrariam as teses de vocês. Sim, não, mas não, nesse ponto a gente não conseguiu êxito, né? Ele já chegou com o quesito pronto? Foram muitas séries, né? Vocês unificaram as séries. É que essa parte da quesitação, como eu estava mal, eu não acompanhei muito. Né? Quem acompanha mais foi o Trellis, a Tati, o Jader, que estavam lá na sala especial. Mas ele nos mostrou, a gente sugeriu algumas mudanças, ele não aceitou, sabe? Registra aí e tal. E foi daquele jeito, com aqueles monte de verbos e parágrafos em cima de parágrafos. Eu, essa semana que passou, eu fiz um júri e a gente levou cerca de 3 horas com o juiz só discutindo quesito. Exato. E aí, discutindo e impugnando. Eu fiquei 1 hora impugnando quesito, ditando a impugnação, porque o júri, eu queria já deixar ali a nulidade, porque era um júri longo, eram 32 séries. Então,
era um júri que a votação ia ser muito longa e muito cansativa e o quesito causava perplexidade aos jurados, porque respondendo um, ele estava amarrado para responder o outro. Sim. E às vezes, eu não sei, eu vou até te fazer essa pergunta, porque no Júri Quiz vocês vão viver esse momento da impugnação dos quesitos no momento de exaustão, depois de muitos dias. Então, eu brincava que eu falava, olha, eu não faço a sala secreta. Eu sempre tinha alguém da minha equipe que era para a sala secreta, porque a Flávia estava igual o Jean, ficou esgotada. Exato. Então, a sala secreta, eu tinha um que estava fresquinho, que chegou depois para fazer as impugnações, a impugnação de quesito. Por quê? Porque você já está na exaustão e é um momento crucial, o momento da impugnação, e a impugnação na assentada, porque às vezes você lê e acha que passa, depois você vai reler, fala, nossa, mas esse quesito, ele amarra o quesito Exato. anterior. Então, como é que isso se deu? Você já me disse que você meio que não já estava exausto. Exato. E é uma preparação que tem que E- existir para uma eventual nulidade. E o quesito, ele acaba condensando tudo que aconteceu naqueles dias todos, né? Então, a impugnação, o momento apropriado é ali, é o aqui e agora. E depois fala assim, mas a defesa não se insurgiu e tal, precluiu, bababá. E na hora você não vislumbra, Sim, né? sim. E por isso a gente leva uma sugestão de quesito pronto. E essa impugnação é uma impugnação. Como é que tu te prepara para isso? Tu leva o quesito pronto e aí como é que tu te insurge lá num júri que nem esse, que é grande? A gente tentou conversar com o magistrado, mudar alguma coisa, não conseguiu. Eu me lembro que a minha pressão foi 20 por não sei quanto. Quase tive um piripaque lá. E aí eu disse pro Trellis acompanhar, daí a Tati também acompanhou, o Jader, o Bruno, o Mário, e os quesitos ficaram daquele jeito. Agora, para esse julgamento, se tiver um outro julgamento, a gente vai deixar uma pessoa só para isso. Isso. Entendeu? A gente aprende também, né? Sim, sim. Então vai ter uma pessoa só para cuidar dessa parte das nulidades, principalmente dos quesitos. Vamos levar também sugestões para o magistrado. Me parece que esse é um magistrado assim mais compreensivo. Ele vai ter um diálogo maior. E ele também foge daquela figura A promotora continua? Continua a doutora Lúcia e junto agora o Amorim. O Amorim foi em reforço. O Amorim foi agora. Então, assim, nós temos tranquilamente os dois promotores, assim, muito competentes no que fazem. Nível Brasil são os tops. Não tem problema. Eu tenho um lugar de pensamento, assim, e o Amorim é um promotor que eu admiro muito, ele é professor de outros promotores, e eu lembrava do que dizia Roberto Lira pai, né? Que o verdadeiro defensor, não dos interesses, mas dos direitos do acusado deve ser o promotor de justiça. Então, nisso eu folgo que os direitos dos réus possam ser, não os interesses, né? Mas os direitos, eles possam ser defendidos pelo Ministério Público, os direitos, para que haja um julgamento com todos os elementos necessários para a distribuição de justiça. Eu folgo que haja isso. É promotor de justiça, ele tem que promover a justiça. Eu tenho, sim, no Amorim, um grande promotor, eu tenho uma relação boa com ele. Nossos embates ficam dentro do plenário, sempre com transparência, com ética, sabe? Fica lá. Talvez, a nós apresentando essas duas provas agora, eles pensem melhor. Porque durante todo o primeiro julgamento eu tinha a humildade de chegar na doutora Lúcia, do Davi, doutor Davi, que hoje é desembargador, e dizer, pelo amor de Deus, peçam a absolvição do meu. Vocês vão passar uma vergonha aqui, pedindo a condenação do meu. Não posso... Foi o que deu. Aquela condenação o Brasil detestou. E eles sabem disso. Eles têm ciência. Tanto é que eles não querem outro júri. A maior prova é disso. Então agora está tudo na mão do STF, né? O difícil nessa história toda, né? Eu acho que primeiro viver isso tudo de novo. Bah. E é um novo julgamento de alguma coisa que já foi julgado e que vem, além do pacote anterior, você acha... E vai essa pergunta. O fato de ter tido uma condenação no primeiro julgamento e, para além dessa primeira condenação, ainda depois disso, ter vindo um seriado ficcional. Como é enfrentar essa dificuldade de um novo julgamento nesse cenário? Tipo, final de campeonato para o Ministério Público, Sim. porque se transformou nisso. Sim. E agora com esse lugar do apelo, que aumentou o apelo popular. Quer dizer, primeira pergunta, se você acha que aumentou o fato de ter havido uma série ficcional e como é que vocês se comportam, porque é uma defesa completamente nova depois disso. Exatamente. Não, aumentou o apelo. Aumentou.
Eu já estava me preparando bem para esse próximo julgamento que não ocorreu dia 26 de fevereiro. E eu passei para o grupo algumas reuniões, várias que nós fizemos, que a pressão ia ser maior que a do primeiro julgamento. Porque agora todo mundo quer ver. Todo mundo quer ver o que vai acontecer. Todo mundo conhece, todo mundo dá um pitaco na Kiss. Várias pessoas me chamavam em box. Eu conversei com meu pai aqui, meu pai também acha que o Luciano é inocente. Então, assim, eu disse, pessoal, a coisa vai ser maior, vai ser gigantesca. E eu acredito que vai ser pior esse outro julgamento no quesito pressão. Vai ter pressão. Então, todos vão ter que estar bem preparados. E vamos pro combate, né? Vamos pro combate. Agora, pegar o processo na segunda fase, você falou, peguei depois do 422, há na minha visão, um notório cerceio de defesa, Sim. mas você pegou uma instrução inicial que foi feita por outro colega, né? E tu visualizaste, assim, por conta desse apelo que há no caso, né, de ser o maior júri do Sim. Brasil, que houve uma relativização da ampla defesa, assim, um cerceio no direito de vocês de produzir prova, tanto na segunda fase quanto na primeira fase? Houve porque é inegável a pressão que existe no Rio Grande do Sul. As mídias são muito favoráveis ali, estão ao lado das famílias, na realidade. E é como tu falou, o advogado é o mal da história. A série do Globoplay, quem olha me odeia. Porque eles me colocaram como vilão a do Globoplay. Que eu brigava, que eu incomodava. Não, mas não estava fazendo nada demais. Estava fazendo o que eu faço todo dia em qualquer júri do país aí. E só que não, é a Kiss. Então, assim, eu tô confiante que teremos um outro julgamento. Vai ter um apelo maior. Só que agora eu tô melhor amparado. Eu já sei mais ou menos, né? Já sei o que aconteceu, o que tem que corrigir, o que tem que melhorar. E ingressar com esse material probatório, assim, que é robusto. O promotor, olha, para sustentar a condenação do Luciano vai ter trabalho. Porque essa prova que nós produzimos é muito segura. Porque, vamos pensar, o que coloca o Luciano na Kiss? Vai um repórter na loja de fogos lá e entrevista um cara. E esse cara diz, olha, eu avisei ele, bababá. É isso que bota o Luciano. Por que esse cara nunca foi ouvido? Onde é que ele está? Ali é o ponto nevrálgico. Mas, independente do 422, é interesse do jurado ouvir essa pessoa. Pois é. O jurado tem que ser... Pois é. Então Tem que assim, ser conferido a ele o exato. direito a buscar essa verdade. O que se quer esconder? Se Exato. quer Onde condenação é a que qualquer tá? preço? Por que ele nunca foi ouvido? Por que ele nunca foi ouvido? Porque o MP não arrola, né? Exato. E mais, o que me deixa também mais... Mas o jurado pode pedir. Pode, claro. O jurado que estiver vendo isso tudo, ele pode pedir, não, eu quero assistir. E tem que facultar ao jurado. Falar, olha, eu trouxe essa testemunha, não arrolei no 422. Mas eu peço que seja indagado do jurado se ele quer ouvir. Porque se o jurado quiser ouvir, e tu sabe, é um direito dele como juiz natural da causa. E tu sabe o pior de tudo? O Luciano entrou nesse processo de gaiato na delegacia, ele foi sozinho para defender o Marcelo. Ele não se falava em Luciano, mas ele foi lá para defender o Marcelo, não sabia falar o que ele fazia na banda, aí botaram ali. Nossa. Produtor. Aí, olha a importância aí de um advogado. E ele né? era office boy na muito. época, né? Agora Ele era um faz-tudo, né? Faz tudo. Nossa. Sabe quem é a única testemunha na fase de inquérito que levou o advogado do lado acompanhado? O dono da loja de fogos. Ele levou advogado. Foi acompanhado de advogado. Única. E disse que instruiu lá o vendedor a não falar, alguma coisa assim com a imprensa. E o cara falou. Então, olha, vai ter surpresa. Vai ser surpresa da boa. Vai cair os butiá dos bolsos de todo mundo, tá? Vai ser lindo. Eu só peço que nos levem para plenário. Agora, não teve plenário. Nós vamos mostrar essas provas. E mais. Não sei se eu estou me alongando aqui. Vamos pensar. O que está sendo julgado agora? As nulidades. Beleza. O ministro lá enlouqueceu. Vamos manter o resultado. O júri é soberano. O júri é lindo. Pá.
o processo desce. O que vai ser julgado agora? Pena e mérito. E a prova contrária aos autos, será que não pode vir? E o tribunal entender dessa maneira, contrário aos autos? Pode vir, Ah? pode vir. Sabe que eu acho que vai ter um festival? Meu palpite, vai ter um festival de argumento de autoridade nesse plenário. Eu acho que esse plenário, ele tem como ensaio, infelizmente, a ocorrência de um outro plenário, porque eu acho que diante de toda essa exploração midiática que houve, desse festival de nulidades, dessa acusação alternativa, a chance de nós termos um novo julgamento recheado de argumentos de autoridade por parte da acusação é imensa. É imensa. Para justificar, eles vão até utilizar o argumento da autoridade da soberania do conselho anterior. Eu acho que isso é uma coisa que pode... Vocês têm que estar preparados para lidar com isso o tempo todo. É certo. Né? A própria legitimidade... Né? Já foram condenados. Já foram condenados. E a soberania e concitar o jurado a admitir que o outro jurado é igual a ele e a autoridade dele também está sendo questionada em via transversa. Eu acho que isso é uma coisa que vocês vão vivenciar nesse plenário. Mas eu acho que a advocacia brasileira vai estar toda de mãos dadas com todos vocês nesse novo julgamento, que eu tenho certeza que vai acontecer. Eu não tenho dúvida hoje com esse cenário paradigmático do Supremo Tribunal Federal com relação à legitimidade da própria existência do Tribunal do Júri. Eu acho que ele reclama a ocorrência de um novo júri, Jean. Eu acho que você vai brilhar mais uma vez, você e todos os outros, mas eu vejo em vocês, eu vi em todos, a Tati também na emoção dela, mas em você a emoção de julgar e defender um amigo, né? Foi muito difícil. O Luciano é um cara... Não é fácil estar lá de novo, ocupando e vivendo esse outro momento de novo. E é duro tu ver a acusação injusta, né? A injustiça ali materializada, né? E a gente vai forte de novo, e eles sabem disso, não vou mudar meu estilo nunca. E dessa vez, com o apoio de todos os colegas, de todo o país, o Luciano vai sair absolvido. Ele vai sair absolvido. Eu tenho certeza dessa vez, ele vai sair absolvido. E também torço que os outros corréus saiam também absolvidos, ou no máximo uma condenação ali no culposo, que é o que aconteceu ali pro Kiko, talvez, um culposo, e que depois eles lutem para aumentar a pena do culposo. Mas esse júri tem que sair, porque a gente precisa mostrar esse material probatório e sair com aquele de lá, com aquele índio debaixo do braço absolvido e fazer com que ele siga a vida dele, porque a vida dele está parada há 13 anos. 11 anos. Foi 11 anos. Então, que termine. Fazer justiça no caso quis é absolver Luciano Bonilho. E Flavinho, é o seguinte, julgou a STF, eu te garanto, o júri sai em 60 dias, porque daí eles vão querer celeridade. Esse júri, então, pode acontecer ali por, daqui a pouco, agosto, setembro. E mais, já digo, pode ser um júri de mais de 10 dias. Pode ser um júri de mais de 10 dias. Porque eu acho que eles vão utilizar o material para juntar, e é isso que eu acho perigoso, né? Não deixa a amplitude de defesa acontecer, a plenitude acontecer, mas vão usar material ficcional. Flávia, todo o dia eles aportavam para dentro do processo uma série de documentos. Mas não era um, era centenas. Vídeos, reportagens, todo dia o Ministério Público peticionava nesse sentido, juntando material, juntando vídeo, juntando série de Netflix, juntando a série Globoplay, juntando tudo. Todo dia. Dizer que esse é o mesmo cenário, não permitiu o 422? Que preclusão é essa, né? Não tem paridade de armas. Paridade passou ao largo, ainda mais com uma acusação alternativa. Mas a gente torce muito por ti. Obrigado. Gente, no programa de hoje eu tive aqui esse eco dos penhascos, esse gigante da advocacia criminal brasileira, Jean Severo. Vamos estar aqui de braços cerrados na torcida por ti, por Tati, por todos os advogados que vão estar lá nesse plenário. Gente, tivemos aqui mais um episódio. Assistam aqui, acompanhem, sigam o canal aqui, deixem seu comentário aqui nesse espaço de debate da advocacia criminal brasileira, Criminal Queen.